Produção de mudas. Aspectos teóricos e práticos. Objetivo. Faremos uma série de aulas para falar sobre produção de mudas. Nessa apresentação, comentaremos sobre a multiplicação natural das plantas e a produção de mudas. Criticaremos os equívocos cometidos na terminologia usada, tanto na literatura nacional como na internacional, sobre esses assuntos. Terminologia. Na literatura, é comum as palavras reprodução e propagação serem associadas aos termos sexuada e assexuada. Então, nós temos os termos reprodução sexuada, reprodução assexuada, propagação sexuada e propagação assexuada e propagação vegetativa. Embora que, na linguagem coloquial e mesmo nos dicionários, os termos reprodução e propagação sejam considerados sinônimos, etimologicamente eles são diferentes. Talvez o motivo de serem considerados sinônimos é que os dois termos transmitem o significado de multiplicação. Para explicar a nossa opinião, começaremos a análise pelo termo multiplicação. E isso leva-nos ao Velho Testamento, em Gênesis. Em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Ou seja, uma ordem divina, perpetuem-se. E realmente, a única maneira das espécies, tanto animais como vegetais, perpetuarem é multiplicando-se. Os seres vivos multiplicam-se por meio de dois ciclos, pelo ciclo sexuado ou reprodutivo e assexuado ou vegetativo. Então, vamos descrever pelo ciclo sexuado. É também denominado reprodutivo. Nesse ciclo, células somáticas, 2N, sofrem divisão celular, que é a meiose, para a formação dos gametas masculinos, que é a microsporogênese, e femininos, megasporogênese. Nos vegetais, os gametas masculinos são denominados de grãos de pólen, o núcleo anterozoide, e os gametas femininos de oosfera, ambos com N cromosomas. Quando ocorre a fertilização, a formação da célula-ovo, que é o zigoto, e com o número original de cromossomos, 2N, que fica restabelecido. O embrião. O zigoto se desenvolve e forma o embrião, que é um novo ser e está envolto na semente, ou seja, está envolto pela semente. Nesse processo ocorre a recombinação genética e os novos seres, progênies, são considerados indivíduos únicos. Portanto, a semente contendo o embrião gâmico é o resultado natural da multiplicação sexuada ou da reprodução. A dispersão natural das sementes é denominada disseminação. Então, vamos ilustrar aqui o processo de formação dos gametas. Vamos começar pela megasporogênese, que é a formação dos gametas femininos. Então, células somáticas sofrem redução de meiose e surge o gameta feminino, que é a oosfera. Produz o gameta feminino, que é a oosfera. Já na microsporogênese, a formação dos gametas masculinos também surge de células somáticas, que sofrem a redução pela meiose e produzem os gametas masculinos, que são os grãos de pólen, um número reduzido. Então, aqui nós temos uma flor, hermafrodita, e que nós temos aqui os óvulos, que contêm a oosfera, são diversos óvulos, e as anteras, que possuem os grãos de pólen. Então, ocorre a polinização, que é a transferência do grão de pólen até o estigma. O grão de pólen germina, fecunda a flor e vai até o óvulo, onde está a oosfera, para fazer a fertilização. Então, aqui, o desenvolvimento do óvulo vai produzir a semente e o desenvolvimento do ovário vai produzir o fruto. Então, após a fertilização, que forma o zigoto se desenvolve,
É a embriogênese, vai formar um embrião, o embrião está inserido na semente, quando ele germina, vai formar um indivíduo. Multiplicação agora pelo ciclo assexuado. A multiplicação assexuada, também denominada de multiplicação vegetativa, é um mecanismo desenvolvido pelas plantas, principalmente as poliploides, que são as bananas, e híbridos complexos, como os citros, que mantêm as suas características genéticas. Nesse ciclo, as células somáticas sofrem divisão celular, mitose, e, como resultado, o sistema cromossômico completo da célula é duplicado e se mantém fielmente nas células filhas. Quando um grupo dessas células se desenvolve em uma planta independente da planta-mãe, pode-se afirmar que houve uma multiplicação assexuada, também denominada de vegetativa. As plantas formadas pelo ciclo assexuado são geneticamente idênticas à planta-mãe. Nesse caso, não são consideradas indivíduos, mas sim clones. A palavra clone é derivada do grego, significa broto ou ramificação. Para nós, nós definimos o clone como um conjunto de plantas com o mesmo genótipo, originárias de um indivíduo. Teoricamente, a vida dos clones é infinita. O indivíduo que dá origem a um clone pode até ser extinto, mas o clone pode continuar a existir por décadas e até por séculos. Os vegetais desenvolveram diversos processos para multiplicarem-se assexuadamente. O meio mais comum é por propágulos, que são estruturas de vegetais, partes de plantas, que se desprendem para dar origem a uma nova planta, geneticamente idêntica à planta-mãe. Em termos gerais, significa tudo que serve para multiplicar assexuadamente ou vegetativamente uma planta. Então, nós vamos dar alguns exemplos de como as plantas se multiplicam assexuadamente. Por exemplo, no caso do morango, ele tem as estruturas que são chamadas de estolões. Então, aqui está a planta, de repente ele manda um tipo de um ramo, e que tem aqui a ponta já crescendo. Se esse ramo aqui, esse pedaço de ramo, toca o solo ou se coloca alguma planta, algum substrato aqui, ele enraiza e vai formar uma outra planta independente dessa planta mãe. Então, nós dizemos que houve a propagação dessa planta. Em outras espécies, como a bananeira, as plantas emitem brotações laterais ou rebentos, que com o tempo tornam-se independentes da planta mãe. Então, quando nós temos uma bananeira, a gente sempre vê brotações, rebentos laterais ao lado dela. Então, o produtor já vai conduzindo, em termos de condução de planta. Então, ele deixa em cada touceira, em cada cova ele deixa no máximo 3 plantas, que eles denominam como família, A planta mãe, a planta filha e a planta neto. Então, quando a planta mãe produz o cacho, fica a planta filho, que vai produzir, a planta neto já está se desenvolvendo, e o próximo seguidor aqui, o próximo rebento, vai ser da planta neto. Então, você vê que a bananeira vai se propagando através das brotações laterais. Então, aqui também está outra família, mãe, filho e neto, e todas as outras brotações são retiradas do bananal. Mas existem também espécies que produzem embriões apomíticos ou embriões assexuados. Em algumas espécies de plantas, como citros, manga, jabuticaba e outras, ocorre a poliembrionia, formação de várias sementes com vários embriões. Então, aqui nós temos uma semente, que tirou aquela casca da semente, que é o endocarpo da manga, e aqui nós temos diversos embriões. Então, quando germinam, vão formar diversas plantas. Nessas espécies, geralmente um embrião é gamético, formado pela união dos gametas, e os demais apomíticos, formados pelos tecidos maternos das plantas. Nesse caso, uma semente, ao germinar, pode gerar indivíduos e ou clones. O embrião apomítico não pode ser considerado um propágulo, pois ele possui os primórdios de uma planta completa. É um embrião completo. Muitos autores
denomina a formação dos embriões apomíticos, no caso de citros, como resultado da produção assexuada. Esses embriões, embora suas formações até possam ter sido estimuladas pelo sistema reprodutivo, são clones, ou seja, são resultados da multiplicação vegetativa das plantas. Portanto, não se deve usar o termo reprodução para identificá-los. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre produção de mudas. Também, nesse setor, tem um outro equívoco, que é cometido rotineiramente, principalmente nos boletins técnicos. E se usa a palavra propagação em vez de produção de mudas. A produção de mudas é uma atividade desenvolvida única e exclusivamente pelo ser humano, tanto assim que é regida por leis. Então, nós temos a lei aqui, que é a Lei número 10.711, que rege a produção, o comércio, a exportação, a importação e outras atividades relacionadas a sementes e mudas no Brasil. As mudas podem ser produzidas de duas maneiras, utilizando-se sementes ou propágulos. Quando se usa sementes, o ser humano está executando a semeadura ou semeação. Portanto, o termo propagação sexuada está errado e não deve ser usado. Produção de mudas por propágulos. Na utilização de propágulos, o ser humano está a utilizar métodos que propiciam que parte de ramos, raízes ou folhas, que são os propágulos, se regenerem e formem nova planta, que é a clone. Nesse caso, o termo correto é propagação, uso de propágulos, né? O termo propagação, por si só, significa multiplicação assexuada ou vegetativa. Portanto, dispensa o complemento assexuada ou vegetativa. Conclusão. Reprodução significa multiplicação sexuada. Portanto, não deve ser complementada com a palavra sexuada, pois torna-se redundante, reprodução sexuada. E quando com a palavra assexuada, torna-se antagônica. Propagação significa multiplicação assexuada por meio de propágulos. Portanto, não deve ser complementada com termos assexuada ou vegetativa, pois torna-se redundante, menos ainda com o termo sexuada, que é antagônico. No próximo assunto, nós vamos falar sobre as diferenças entre plantas originárias de sementes e plantas originárias de propágulo. Obrigado. Deixe seu comentário ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para aulafruticultura@gmail.com.